Boa noite a todos. É bom ver a casa cheia, né? Quer dizer que tem bastante gente buscando a melhor, certo? Eu sou novo na casa, tem pouco tempo que eu estou na casa, tem mais ou menos 3 meses, 2. E quando a gente entrou na casa, é uma casa de oração, é uma casa diferente, né? A gente está vindo de uma casa espírita, de um centro espírita, e aqui tem outras coisas que na casa espírita não tem, né? Então, uma coisa que eu vi que é diferente é a parte da defumação. E é uma coisa bacana, uma coisa interessante, né? Então, eu fico muito ali conversando com o Luiz, a gente conversa com a dona Cida, conversei com o Fabrício também a respeito sobre a defumação, né? E o porquê da defumação, né? O que significa aquilo ali. Muitas vezes as pessoas chegam, às vezes não é da Umbanda, então não vai saber o porquê que tem a defumação, né? Na entrada ali. Então, pediram para me falar um pouquinho sobre a defumação. Eu vou tentar ser bem simples, vou tentar falar devagar, que eu costumo falar meio apressado, né? Então, se eu tiver muito apressado, se estiver ficando muito complicado, vocês podem me chamar, falar assim, ó, repete, volta, como é que é isso daí, como é que funciona. Eu vou tentar passar um pouquinho de conhecimento que eu tenho para vocês, um pouquinho de conhecimento que eu adquiri sobre essa defumação para vocês, tá bom? Então, quando a gente chega ali na casa, a primeira coisa que a gente passa ali na quinta-feira é pela defumação, né? Muitas pessoas às vezes entram e o Luiz às vezes está defumando o ambiente, ele defuma às vezes aqui dentro, mas todo mundo vai passar pela defumação. Então, o que é a defumação? Né? O que vem a ser defumação? Defumação é a junção de uma ou mais ervas com a função de fazer aquela fumaça, de liberar aquela energia daquela fumaça, né? daquela erva, né? Então, é isso que eu coloquei. É um ritual que consiste em queimar ervas ou resinas, né? Com que objetivo? Que a gente vai queimar essas ervas, resinas ou especiarias, né? Com o objetivo de limpar, de dar uma purificada. Purificada em quê? Purificada no ambiente e em nós mesmos, tá certo? Então, a defumação, a função dela é essa. Através desse aroma, desse cheiro, dessa fumaça, a gente sentir aquilo ali e livrar, trazer boas energias, boas vibrações para a gente, né? Então, com isso, com essas boas energias, essas boas vibrações que a defumação promove, a gente tem uma limpeza, uma clareza maior da nossa aura, do nosso, vou colocar perispírito, né? Como você queira chamar, do nosso ambiente, tá certo? Então, coloca assim, né? Limpar energias negativas, né? Higienizar, purificar, espantar os maus espíritos, né? Então, vai tirar dali esses maus espíritos, certo? E quando a gente fala de defumação, quando eu for procurar um pouquinho de defumação, a gente entra no histórico de defumação. E dentro do histórico da defumação, você vê que a defumação é muito mais antiga do que a gente pensa. Então, não é de agora, isso não é da Umbanda, isso não é da igreja, né? Não é do budismo, né? A defumação tem históricos dela com os povos hindus há mais de 5.000 anos atrás, antes de Cristo, há mais de 5.000 anos antes de Cristo. Então, esses hindus já usavam as essências, né, de plantas, de árvores, resinas de árvores, para promover uma melhora do corpo e da mente, tá certo? Então, todos esses povos, religiões, fazem
Uso da defumação. Eu coloquei defumação ou incensação porque na Igreja Católica, muitas das vezes, passa o turibulo lá com incenso, queimando incenso. É uma defumação, né? Os budistas, eles usam o incenso também, aquele incenso de varetim ou outro tipo de incenso. É um tipo de defumação também. Então, defumação ou incensação, né? Conversando com o Luiz uma vez, a gente conversou a respeito sobre defumação. Defumação, que a gente tentou entender aquele dia, né, Luiz? Seria a questão do uso muito de ervas, folhas, né? Folhas, especiarias, esse negócio. E incensação, quando se usa mais a parte de resina. A resina também é resina da árvore, né? Aquela seiva da árvore, ela seca, se torna uma resina. Então se usa muito aquilo ali como fonte de incenso, de incensação, tá? Para fazer a incensação. Mas vamos colocar que seria tudo para a gente aqui a defumação, tá? Porque a gente também usa dentro do nosso turibulo aqui na casa a resina, né? Então, a resina, as ervas, tá? Vou falar mais para frente, mas é isso. Então, quando a gente vai dentro desses povos, todos eles buscavam a melhora do corpo e da alma e da mente, né? Como? Usando essas ervas, queimando essas ervas e deixando exalar aquele aroma. Aquele aroma, aquela fumaça, fazia parte do ritual deles, faz parte do ritual deles, né? Ajudando nisso a ter uma ligação melhor com a sua parte espiritual, com o seu divino, né? Que eles falam muito disso, do divino. E nisso também, estudando e a gente vendo, descobriu-se que o incenso, a defumação, ela tem um papel fundamental na parte de limpeza do ambiente. Eu vou limpar o ambiente, né? Como? Promovendo essa boa sensação, promovendo essa melhora do ambiente, espantando esses maus espíritos ou essas energias negativas que estão no ambiente. Tá certo? Quando a gente fala de defumação, eu encontrei 2 tipos de defumação, que eles vão falar são a defumação de descarrego, que é a defumação de limpeza, né? É a defumação que é feita nos ambientes, pode ser feita em casa, pode ser feita no trabalho, né? A gente faz a defumação de limpeza da casa aqui, toda vez que o Luiz vai começar na quinta-feira, ele passa na casa, certo? Então essa defumação de descarrego é para limpar, para tirar todas essas energias ruins que estão na casa, tá? A gente coloca energias ruins de que jeito? Que jeito que adquire energias ruins? Adquire energias ruins do ambiente e na gente mesmo, né? No nosso, vou colocar assim, na nossa aura, no nosso espírito, em nós mesmo, no nosso corpo. No nosso dia a dia, todo mundo está sujeito a várias situações, né? Situações de conflito, a pessoa às vezes fica com raiva, fica com inveja, né? Hoje em dia, uma grande parte das músicas são muito sexualizadas, né? Essa parte de sexualização também ajuda nessa questão de trazer muitas energias negativas para a gente, tá? E essas energias fixam na gente, pregam na gente, se a gente dá essa abertura, né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que se policiar bastante para que essas energias não fiquem presas a nós, né? O nosso ambiente também, ele está sujeito a essas energias negativas. De que forma? Muitos espíritos atrasados ainda, né? Não querem ter uma evolução, não querem que as pessoas evoluam, entrem em certos ambientes, nas casas, nos locais de trabalho, né? E deixam ali os seus fluidos negativos, tá certo? Então a defumação de descarrego, de limpeza, ela é para isso, para limpar. Ela vai vir limpando todo o ambiente. Essa defumação de descarrego vai vir limpando toda a pessoa,
né? Limpando as energias negativas, daquelas larvas astrais, né? Dos miasmas que estão presentes, que estão fixados à nossa aura. Então, a energia negativa, ela se liga dessa forma que eu falei, e a gente tem que buscar alguma coisa para dar uma limpada, limpar ela. A defumação de descarrego é uma dessas formas, tá certo? Só que você não pode contar só que a defumação vai te limpar toda vez, né? Que você vai vir, vai limpar. A defumação, ela é vamos colocar assim, ela é temporária, ela é por um tempo. Qual é o melhor jeito de a gente se prevenir contra essas energias negativas, contra esses maus espíritos, contra essas coisas que vêm grudando a gente, trazendo a gente, puxando a gente para baixo? É a nossa reforma, a nossa melhora, a nossa reconstrução do nosso ser, né? Como? Buscando ser pessoas melhores. Então, se a gente não buscar ser pessoas melhores, toda vez eu venho para a defumação, para a casa de oração, eu passo pela defumação, passo pelo passe, mas ele sai ali de fora, ali já, o cara me dá uma fechada, eu já estou xingando ele, já voltou tudo de novo. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado, tá certo? Então, a defumação de descarrego, de limpeza, é dessa forma, serve para isso, tá? E encontrei também uma defumação que chama defumação lustral. Eu coloquei como prosperidade, uma defumação para prosperar, né? Fala que lustral como é que fala? Ele tem um outro significado. Deixa eu pegar uma colinha aqui do lustral, que ele fala bacana, ele é abençoado, ele é tipo abençoar, tipo purificar. Significa lustral, certo? Então, quando você faz a defumação lustral, você está abençoando aquele local, você está querendo prosperidade para aquele local. Quando você faz a defumação lustral na pessoa, você está abençoando ela, você está trazendo prosperidade para ela, tá? Só que as duas andam juntas. Eu faço a defumação de descarrego ou de limpeza, para depois vir fazer a defumação lustral. Quer dizer, eu tiro todos os miasmas, todas as larvas astrais, toda a energia negativa, e depois eu trago a defumação de prosperidade. Entenderam? Tá dando para entender certinho? A defumação lustral, ela é um dos lugares que eu procurei, né? Eles colocam muito como uma defumação para trazer dinheiro, para trazer coisas boas, né? Não que dinheiro só dinheiro seja coisa boa, mas a gente precisa de dinheiro, né? Sem dinheiro você não vive. Prosperidade, melhorar, crescer, né? Tem lugares também que eu li que a defumação lustral, ela ajuda muito na nossa conexão com os nossos guias. E isso é muito importante para a gente, né? Hoje a gente quer muito isso. Cada vez mais, nós temos que buscar esse entendimento maior dessas pessoas que estão com a gente, né? Como a dona Cida falou, nossos guias, nossos anjos da guarda, os nossos mestres, os nossos mentores, a gente tem que buscar um pouco, porque são as pessoas mais indicadas para orientar a gente, para dar alguma orientação do que a gente pode fazer, certo? Então, quando for fazer essa defumação, a gente tem que fazer a defumação de descarrego, de limpeza e defumação lustral, para trazer essa prosperidade para a gente, tá? A defumação de descarrego, tem certas ervas que a gente é usada nela, tá? Posso misturar as ervas? Teve lugares que eu li que diz que não podia misturar as ervas, mas tem lugar que eles já misturam algumas ervas, tanto a de descarrego quanto a lustral. Só que, o que eu entendi por isso? A função, vamos colocar assim, a energia que você põe, a intenção que você põe, julga muito, né? Como tem uma erva que se você coloca na defumação de descarrego, junto com outras, às vezes para amenizar um pouco aquele cheiro dela, trazer um cheiro mais agradável, tá? Isso daí, o que a gente tem que entender? Que essas defumações
são feitas para melhora do ambiente e do nosso corpo. Mas não basta a gente fazer a defumação e não buscarmos também essa melhora. Então a gente tem que fazer com que sejam um sinergismo, tanto a defumação quanto a nossa reforma íntima. Tá bom? Aí eu coloquei um pouco das ervas para defumação de limpeza, tá? Que são essas ervas aí, o alecrim do campo, arruda, beijoim, cardo santo, cipó-caboclo, folha de bambu, guiné. Cada uma, se você for ler, ela tem uma função, tá? Ah, mas então eu posso defumar minha casa lá, eu posso juntar alecrim do campo, arruda lá e defumar? Não é bem assim, né? A defumação, ela funciona como qualquer estudo. Ou para você defumar, você tem que ter passado por um estudo, lido sobre aquilo, tem que ter uma intimidade muito grande com o seu mentor espiritual para ele te passar. Não, essa defumação para você não é legal agora, essa defumação para você vai melhorar em tal ponto, né? Então, não é qualquer um que pode fazer defumação em casa, no trabalho. Ah, mas na minha casa eu queimo incenso. Não, queimo incenso, show de bola. Põe intenção naquilo ali, que vale também, que é válido, tá? Mas a defumação mesmo, a defumação que é feita lá com o objetivo de proteção, de afastar mau espírito, de afastar coisas ruins, essas larvas astrais, essas coisas, isso aí tem que ser por uma pessoa que entende daquilo ali. Porque corre muito risco de você fazer alguma coisa, desagradar algum amigo seu que está do lado de lá, e ele não vai achar bom. No momento ali ele vai embora. Mas depois ele volta com mais força um pouquinho e fala assim, você me espantou aquele dia, agora eu vou te dar umas rasteiras mais compridas agora. Tá? Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Tá? E a defumação lustral foram essas ervas que eu encontrei. Tem mais ervas, né? Tem bastante ervas, tem bastante resina, tem bastante semente, especiarias que as pessoas colocam na defumação, né? O que eu percebi, o que eu prestei assim, tentei dar uma ênfase, é que na defumação libera certos aromas. E esses aromas ajudam muito a gente, né? Ajudam muito nessa questão da gente ficar bem, da gente se sentir bem, acolhido, né? Vou colocar assim, abraçado. Então, quando a gente faz essa defumação lustral, é uma defumação, vou colocar assim, que eles falaram que era com ervas mais doces, né? Um cheiro mais doce, mais adocicado, é justamente para isso, para trazer essa sensação de acolhimento, de bem-estar, né? Então, as pessoas, quando fazem a defumação lustral, coloca tipo, alfazema, que é uma flor, uma planta, que ela é muito cheirosa, né? Então isso daí exala eu não coloquei, mas a alfazema diz que é do lado feminino, então ele exala aquele lado de mãe, aquele lado materno da coisa, né? Da sensação que a gente sente, né? Quem não teve uma avó que não usava perfume de alfazema? Né? Acho que ou alguma tia ou uma mãe que usava o perfume de alfazema. Isso daí remete muito a essas pessoas, né? E isso daí é gostoso, a gente se sente bem, certo? Então, cada um vai ter um sentimento com alguma erva, né? Com algum cheiro de alguma dessas ervas, né? Então, a gente tem que buscar o que é bom para a gente, né? O que vai me agradar, o que vai me deixar com uma sensação boa, movimentar a minha energia, né? Ver se eu movimento isso daqui para ver se melhora, entendeu? Toda vez que eu falo de defumação, de melhorar, eu quero melhorar pro bem, tá certo, pessoal? Não pro lado ruim, tá? Melhorar sempre pro bom. E quando a gente fala de defumação nos ambientes, né, e nas pessoas, a gente pensa desse jeito, né? Uma pessoa lá com incenso, defumando a casa. Mas ela tem o jeito de fazer a defumação, né? Uma pessoa, eu falei para vocês, uma pessoa que tem que buscar uma instrução, buscar como é que faz, ou buscar alguém que entende sobre a defumação para fazer a defumação na casa, né? Então, eles têm um jeito de fazer.
Quando eu fui fazer a defumação aqui, o Luiz me falou assim, ó, a defumação, quando você faz a defumação no ambiente, você vai chegar, você vai saudar a defumação, vai agradecer aquela oportunidade de estar ali defumando, de estar fazendo aquele trabalho ali, né? Agradecer às ervas que estão doando essa energia delas, porque a defumação, a gente pega muito dessa energia dessas ervas, tá? E coloca no nosso uso, no nosso ambiente, nós mesmos, né? Então, tem um jeito de fazer, né? Ele me falou assim, você vai nos 4 cantos da casa, né? Com um ponto, você chegar, estava tocando um ponto, eu acho, da defumação, né? Da Jurema, né? Então, tem vários pontos, com uma oração na cabeça. Então, sempre que for fazer a defumação, quando o Luiz está fazendo a defumação, eu, o Fabrício, a dona Cida fazendo a defumação, a gente tem, então, um pensamento elevado. Você eleva o seu pensamento, né? Procura coisas boas, procura uma energia boa. E vem defumando, né? Defumando os 4 cantos da casa, pedindo para que ele não fique, que seja limpo, toda energia negativa, toda energia que se encontra nesse ambiente, né? Então, dos 4 cantos da casa, para fora, para a porta da rua, tá? Então, é isso que eu não estou falando besteira não, né, Luiz? Então, é isso que me passaram, foi isso que eu encontrei bastante, né? Então, que você limpa a casa e coloca para fora essa energia negativa, tá? Tudo que for de ruim. Isso, do fundo para frente. O pessoal falava que era da porta da cozinha para a porta da rua, né? Então, você começa do fundo para frente, né? Então, quando você faz isso, você limpou, tirou essa parte, né? Vamos colocar assim, então, que seria a defumação de limpeza, tá? De descarrego. E depois, quando eu fazer a defumação lustral, aí é o contrário, né? Eu volto da porta da rua para o fundo da casa, que eu estou trazendo as energias boas para dentro da minha casa. Entendeu? Entendeu? Tá bom, né? Essa é a defumação do ambiente. Então, tudo é feito antes de vocês chegarem aqui, ou às vezes quando vocês chegaram, tem uma pessoa que chega mais cedo, né? Então, às vezes está acontecendo também, então é sempre desse jeito, tá? E tem a defumação também das pessoas. Como eu falei, é uma defumação que você vai promover a limpeza do seu campo energético, da sua aura, vou colocar assim, do seu perispírito, para tirar todas aquelas energias ruins, né? Você veio lá de fora, está com aquela energia ruim, você passa pela defumação ali e tira, né? É para tirar. Quando você vai fazer a defumação ali, o Luiz, eu, o Fabrício, a dona Cida, que a gente vai defumando, vocês podem estar na certeza que eles estão desejando a melhor coisa para vocês. O que há de mais puro, o que de melhor, eles estão desejando para vocês quando eles fazerem a defumação, né? O Luiz, ele tem a reza dele, eu tenho a reza minha, acho que a dona Cida deve ter a reza dela quando vai fazer a defumação, né? O Luiz tem uma reza, eu gostei da reza dele, falei assim, me passa a sua reza, eu quero fazer uma igual a sua. Eu gostei da dele. Então, assim, você faz, você abençoa aquela pessoa. Vou colocar assim, não sei se seria o primeiro tratamento que você está tendo na noite de quinta-feira, vai ser a defumação, que ela está te limpando. Você está passando por uma limpeza, né? Eu acredito que ele é mais uma defumação de limpeza, né, Luiz? Então você está limpando. Ah, mas e depois? Eu não faço a defumação lustral? Depois você vai passar pelo passe, que é uma energização também, né? Você vai colocar coisas boas dentro de você. Então, quando a gente vem ali e passa, ali o Luiz passa, defumando, pede para vocês virarem de costas, tá passando isso, tá colocando toda essa energia boa na defumação, tá limpando tudo aí para tirar tudo que é de ruim de vocês, tá certo? Aí o que eu coloquei aqui, que eu acho que vai ajudar, né? Muitas das vezes, podia ter uma palestra dessa no começo, me ajudar um pouquinho também, mas quando a gente chega ali, a gente chega de frente, né? Então, assim, o que você tem que fazer? É só chegar ali, parar e ficar esperando a fumaça? Não é, né? Tem mais coisa. O que eu coloquei? O que eu entendi disso, né? Que quando você chega ali, é o momento que você aceitou. A partir do momento que você entrou aquele portão e você está entrando para essa casa de oração, é o momento que você aceitou melhorar. Você aceitou mudar, né? Então, qual é a primeira coisa que você tem que fazer na hora que você vai passar por isso ali? Tranquilizamente. Esquece. O que está lá de fora, esquece.
A briga que teve com o pai, com a mãe, esquece. A briga que teve com o colega de trabalho, com o vizinho, esquece lá de fora. Aqui dentro não é local para vocês trazerem isso, né? Deixa tudo lá de fora. Então chegou ali, tranquilizamente, né? Abre os bracinhos, abre as perninhas um pouquinho. Por quê? A fumaça, ela tem que passar pelo seu corpo. Ela passa por todo o seu corpo para quê? Para tirar tudo isso, toda essa energia ruim. E para limpar, né? Então você vai abrir, vai passar a fumaça ali, vai limpar, tudo limpando, tá? Então, pensa no que você quer que seja beneficiado com aquela limpeza, né? É você? É o seu corpo? É a sua mente? É o seu espírito que você quer que seja beneficiado? É o seu trabalho? É a sua casa? A defumação tem esse poder. Você está mentalizando ali. O que você quer que seja auxiliado com aquela limpeza ali, né? Então, quando você está ali, elevou o pensamento, está na posição para receber a defumação, pensa no que você quer. Pede para os seus guias, né? Pede para os seus guias que te ajudem nessa tarefa de limpeza, né? Nessa contínua tarefa de limpeza. Não só de defumação, mas limpeza sua. Limpeza pessoal sua, né? Interno, de dentro, né? Para a gente ser um pouco melhor. Aí o Luiz pede assim, vira de costas. Aí você vira de costas. Por que tem que virar de costas? É do mesmo jeito. É para dar uma limpada, né? Então você limpou a frente, você vai limpar, você tem que passar por toda, a fumaça passa por todo você. Aí o Fabrício falou assim, pede para ele levantar o pezinho. Eu falei, mas por que levantar o pezinho? É porque a fumaça tem que passar por tudo, né? Passa por baixo dos seus pezinhos também. Tem mais alguma função de levantar o pezinho? Que eu não... Ele vai limpar tudo, né? Vai limpar inteiro, né? Limpa você na frente e nas costas, por tudo, por baixo, por cima. Vocês podem ver, quando está ali o Luiz, ele passa sempre embaixo, direita, esquerda e em cima, né? Então, isso é para você pedir essa ajuda, essa limpeza que você quer, né? E quando for defumar suas costas, né, o Luiz me falou que a gente, quando defuma as costas da pessoa, a gente sempre pede proteção, né? Proteção para o guia daquela pessoa, proteção para os nossos guias, que ela seja protegida, né? Então vocês reforcem isso daí. Quando vocês passarem, né, pela defumação, que virar de costas já que ele está acabando, pede para esses guias de vocês protegerem vocês de qualquer coisa ruim que possa acontecer com vocês, de qualquer perigo. Tá certo? A palestra é curtinha, é pouca coisa, né? E tem umas passagens que falam muito dessa questão, né? Que Nossa Senhora foi uma pessoa que, vamos colocar assim, ela incensou Jesus Cristo, ela defumou Jesus Cristo. Não que ela tenha defumado, mas ela que com alecrim, ela aromatizou as roupas dele, né? E eu achei essa oração na internet, eu achei ela bacana, achei uma oração simples e bonita, né? Para a gente fazer ela no nosso íntimo. Quando a gente for passar pela defumação, quando a gente for fazer uma defumação em casa, né, que seja para acender o incenso dentro de casa, né? Essa oração eu achei ela bacana, né? Fala que Nossa Senhora defumou o seu amado filho para bem cheirar. Eu defumo a minha casa para que todos os males se curem e o bem possa entrar. Então, eu acho que a mensagem que a gente passa é essa, que passa para vocês é essa, né? De melhora, né? A gente está aí para auxiliar vocês, tem as ferramentas para auxiliar vocês, né? Mas cada um tem que fazer para ser auxiliado também. Não basta fazer defumação, passar pelo passe, conversar com os guias, mas a gente também não busca essa melhora dentro de nós, tá certo? Eu agradeço a vocês pela paciência, tá bom? Obrigado.